Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho, Geopolítica. Geopolítica Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, você sabe, não é? Enem, YouTube, Enem com Matheus Prado. Dicas e bate-papo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. YouTube, Enem com Matheus Prado. Hoje o assunto é geopolítica, geopolítica internacional. Dá uma olhadinha aqui na questão que o Enem propõe para nós. Olha só, o G20 é o grupo que reúne os países do G7. G7? Sim, as 7 maiores economias do mundo, os 7 países mais desenvolvidos do mundo, são eles. G7, não é? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Canadá. Esses seriam os membros do G7, os mais industrializados do mundo. Ele coloca aqui, ó, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. E a União Europeia? A União Europeia hoje são 28 países com a entrada da Croácia, né? E os principais emergentes. Quando ele fala emergentes, ele fala dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, não é? Aí ele continua dizendo aqui, ó, aí ele coloca outros emergentes também aqui, a Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Ele está falando então, claro, ele colocou G7, União Europeia, consequente 8, mais os 12 países que formam o G20. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Aí vem aqui o autor aqui, né? Alan, Crise Global, aí coloca o site disponível em 31 de julho de 2010. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Ele não coloca aqui a a África do Sul. Termo criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, para referir-se aos países que... Isso você já deve ter ouvido, né? Quando eu falo em BRIC, eu falo em países emergentes. Quando eu falo em país emergente, eu falo em país que tem uma forte economia, um forte PIB, não é? PIB do Brasil, 2,5 trilhões de dólares. PIB da Rússia, 1,5 trilhão. PIB da Índia, 1,8 trilhões de dólares. PIB da China, 7 trilhões de dólares. Então são países que têm uma forte economia, porém graves problemas sociais. Quando eu me refiro a problemas sociais, eu falo em que problemas? Problema de distribuição de renda, problema em relação à saúde, à educação. É isso que nós falamos quando falamos em problemas sociais, problemas de infraestrutura, não é? Saneamento básico, água encanada, número de médicos por habitantes, rede de esgoto, energia elétrica. E aí você tem aqui a seguinte resposta que deveria ser assinalada: apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Sim, econômicas promissoras. Sociais, aí é uma questão política, não é? Só teremos uma condição social promissora se houver investimento na base, né? Em educação, em saúde, em saneamento básico, em distribuição de renda. Tá ok? Então, essa é a alternativa correta, a alternativa A. E nunca se esqueça, www.enem.org.br. Lá você vai adquirir todo o material necessário para você fazer uma boa prova, um bom exame nacional de ensino médio. É isso aí. Tchau!